Bem, pessoal, aqui sou o monitor de radiologia novamente, Henrique Pedac. Na videoaula de hoje, na continuação, conjunto de videoaulas que vai tratar sobre o trauma no sistema nervoso central, nós vamos falar sobre as lesões focais, né? E vamos começar com a hemorragia subaracnoide. Então, aqui eu vou botar para vocês essa imagem, que é um resumo de várias lesões, as hemorragias subaracnoides, intracerebrais, subdural e epidural, para vocês poderem relembrar isso depois de ver toda essa videoaula, tá certo? Com dicas interessantes para assimilar e lembrar rapidamente desse tipo de hemorragia. Então, começando com a hemorragia subaracnoide, nós temos que ela é causada principalmente pelo trauma crânioencefálico, né? E por aneurismas também. Então, que pontos-alvo eu devo observar para identificar uma hemorragia subaracnoide? Então, o preenchimento dos sulcos cerebrais com sangue, né? Algo que eu chamo de sinal do sulco preenchido, né? A presença da fissura interhemisférica hiperdensa, um preenchimento de sangue na fissura interhemisférica, que nós vamos ver logo mais, e um preenchimento dos ventrículos com sangue, né? Vendo aqui essa imagem, o que a gente percebe nas setas amarelas? Que existe um sinal do sulco preenchido. Nós percebemos o quê? Hiperdensidade, onde deveria ser os sulcos cerebrais. Essa hiperdensidade, como nós já vimos no vídeo passado, representa o sangramento. Esse sangramento está bem recente. Então, esse sangramento recente, preenchendo os sulcos cerebrais, é um indicativo de uma hemorragia do tipo subaracnoide. Então, aqui outra imagem para mostrar para vocês. O que a gente vê? Aqui em cima nós vemos a fissura interhemisférica. E essa fissura, como você pode ver, ela está hiperdensa. Ela tem sangramento. E então nós podemos entender que a presença de sangue na fissura interhemisférica é representativo de um sangramento, de uma hemorragia do tipo subaracnoideia, né? Então, além disso, nós vemos aqui que tem sangue em ventrículos, né? Como é comum também no tipo subaracnoideo, certo? Então, novamente, outra imagem, uma imagem que, se você olhar com calma, você vai achar poucas alterações sugestivas de hemorragia, mas vai identificar uma fissura interhemisférica. E se você olhar com calma, você vai ver que esta seta amarela está apontando para o aneurisma. O aneurisma que pode ser o causador ou a origem dessa hemorragia subaracnoide. Tá certo, pessoal? Então, vimos um pouco de como identificar a subaracnoide. Vamos agora para o hematoma extradural, também chamado de hematoma epidural, né? Causado principalmente pelos traumas. Ele ocorre de forma mais frequente no lobo temporal, acomete também de forma mais frequente a artéria meningea média, né? E na sua clínica tem algo bem interessante que é o chamado intervalo lúcido. Então o paciente ele tem um trauma, ele tem uma leve perda de consciência, mas ele melhora rapidamente, passa um tempo bem consciente até que de repente ele tem uma recaída e essa recaída é realmente grave. Por isso a importância da identificação do hematoma extradural ou epidural de forma eficiente e rápida. Então, os pontos-alvos que nós temos que entender é que o hematoma extradural ele ocorre entre a dura mater e o osso, o crânio. Ele vai formar um hematoma do tipo biconvexo, uma lesão bem definida, tipo biconvexo, como mostra na imagem à esquerda. Então, vamos olhar aqui no esquema. Aqui em vermelho, eu estou representando exatamente aonde vai ocorrer esse sangramento. O sangramento vai ocorrer entre a dura mater e o crânio. E uma coisa extremamente importante para vocês saberem: a interação, a união, a cola que liga a dura mater do crânio é muito forte. A dura mater está duramente ligada ao crânio, mas a dura mater está fracamente ligada à aracnoide, que é a sua membrana abaixo, essa membrana mais esverdeada. Então, vamos reforçar.
a ligação, a interação do crânio com a dura mater é muito forte. A ligação, a interação da dura mater com a aracnoide é muito fraca. E por que eu quero falar isso? Para poder que vocês entendam esse desenho esquemático. Então, veja aqui em cinza a calota craniana e em amarelo nós temos a dura mater. Esse ponto vermelho ele vai começar a crescer representando o extravasamento de sangue, o hematoma se formando. Então, eu quero que vocês prestem atenção que o sangue ele vai acumulando. Só que, à medida que ele vai se acumulando, ele não consegue separar o quê? Ele não separa o crânio da dura mater. O que acontece é que, então, o sangue ele tem que crescer para as laterais, porque a interação do sangue, a interação da dura mater com o crânio é tão forte que o sangue não consegue soltar, não consegue fazer com que as duas membranas, ou fazer com que o osso e a membrana da dura mater se despregue. Então, o crescimento é para as laterais, formando, como vocês veem na imagem, um hematoma do tipo biconvexo, tá certo? Então, vamos ver a imagem agora, propriamente dito. Olha só como ficou muito fácil de identificar um hematoma extradural, um hematoma epidural. Por quê? Vemos nitidamente aqui nessa imagem, à direita inferior, que nós temos uma imagem biconvexa, uma imagem que parece com duas cunhas olhando para fora. E aqui também vemos um hematoma subgaleal, tá certo? Uma outra imagem, novamente, como fica fácil a identificação. Aqui, uma forma biconvexa hiperdensa, de cor semelhante à do osso, representando sangue no tecido, sangue no sistema nervoso central, formando biconvexa e fazendo efeito de massa. Então aqui é visível o efeito de massa, o desvio da linha média, o apagamento do ventrículo. Então isso é indicativo de um hematoma do tipo extradural. Olha aqui outra imagem, aqui um pouco mais posterior, aqui no nível de cerebelo, novamente um biconvexo formado de forma bem fácil e bem simples de identificar, também com um pouco de efeito de massa. Então, agora nós vamos para o último tipo, que é o hematoma subdural, né? Então, o subdural ele também é causado por trauma crânioencefálico, ele ocorre pelo cisalhamento de pequenos vasos, né? E diferentemente do epidural ou do extradural, que são sinônimos, o subdural ele ocorre entre a dura mater e a aracnoide. Ele vai formar não um biconvexo, ele não forma um biconvexo, ele vai formar um côncavo convexo, uma espécie de meia-lua, né? Como a gente pode ver na imagem à esquerda. Então, olha só a esquema. Em vermelho é onde vai ocorrer o hematoma, onde está ocorrendo a hemorragia. Como vocês vão lembrar, a ligação entre o crânio e a dura mater é muito forte, mas a ligação entre a dura mater e a aracnoide é fraca. Então o sangue vai conseguir soltar as duas membranas de forma muito mais fácil. Então vamos entender nesse esquema. Novamente, em cinza é o crânio, em amarelo é a dura mater e em verde é a aracnoide. Em vermelho temos o ponto que vai dar início ao sangramento. Então perceba que com o passar do sangramento você vai ter um crescimento que vai para cima e para baixo. Ele vai conseguir soltar a dura mater e a aracnoide. Ele vai conseguir se esparramar de forma muito fácil. Ele não precisa crescer para os lados, porque ele consegue soltar, dissecar as duas membranas. E assim ele forma uma espécie de côncavo convexo. Então, esse é o grande ponto que precisamos prestar atenção para diferenciar um hematoma do tipo extradural do hematoma do tipo subdural. E essa é a explicação por que ocorre a formação desses dois tipos, o biconvexo e o côncavo convexo. Então, relembrando aqui um pouquinho, lembrando essa imagem para fixar na cabeça de vocês que o hematoma agudo, que o sangramento agudo na tomografia, ele é hiperdenso,
ele ocorre em até uma semana mais ou menos. Daí quando vai para um subagudo, que dura entre 1 a 3 semanas na tomografia, ele vai ficando isodenso, né? Então a gente tem que procurar outras distorções, ventrículos estão apagados ou não, apagamentos de sulco. E quando vai ficando mais crônico esse hematoma, ele vai ficando mais hipodenso. Então prestem atenção e guardem na cabeça de vocês essa imagem desse slide. Vamos olhar agora um pouco de alguns hematomas do qual tipo? Subdurais. Olha como está um subdural interessante aqui embaixo. Um côncavo e convexo para fora. O crânio, por fazer o convexo, então sempre vai ter um convexo. Agora, por ser possível separar, dissecar a dura da aracnoide, vai se formando o quê? Um côncavo. E é por isso que tem um côncavo e um convexo. Então, olha aqui novamente outra imagem, formando também o convexo pelo crânio e o côncavo gerado mais internamente. Então, essa é uma hemorragia do tipo subaracnoide, certo? Aqui, novamente, só que perceba que essa imagem, que também é côncavo-convexo, ela está hipodensa, ela está mais escura. Isso por quê? Porque esse sangramento já é mais antigo. Então, nós temos também o apagamento do ventrículo, a gente tem efeito de massa, desvio de linha média. Então, o trauma, né? Essa lesão já ocorreu faz algum tempo. Então, é uma lesão já mais crônica. Se chega um paciente para você com trauma crânioencefálico e você vê essa imagem, você pode dizer que, nesse momento, o trauma de hoje não foi o causador dessa imagem, porque isso é crônico. Então, isso já aconteceu há algum tempo. Entendeu? Por isso a importância de identificar o tempo que está esse sangue no sistema nervoso, tá certo? Então, olha a outra imagem, também novamente, desvio de linha média, temos côncavo convexo, hematoma subdural e temos apagamento de ventrículos, pessoal. Então, olha só que legal, nós podemos ver tudo sobre um pouco de trauma do sistema nervoso central. Vimos lesões difusas, vimos lesões focais. Espero que vocês tenham entendido um pouco e foquem no hematoma extradural e no subdural, que é muito importante o diagnóstico diferencial desses dois. Esse foi o vídeo aula de hoje sobre trauma no sistema nervoso central. Espero que tenham gostado e até a próxima.